Bom, eu gostaria de saudar você nesse dia que o Senhor nos criou, nos concedeu. É um prazer tão grande poder compartilhar com você a palavra de Deus e a minha oração é que essa palavra possa ser uma grande bênção na sua vida e na vida da sua família também. Eu estive pensando nesses dias de quarentena, nesses dias em que nós ainda estamos envolvidos com uma enfermidade que assolou praticamente o mundo inteiro. Eu fiquei pensando e quero compartilhar esse pensamento com você. Que tipo de mundo nós vamos encontrar quando as portas das nossas casas se abrirem e nós retornarmos à vida normal? Que tipo de sociedade terá sido construída depois da quarentena? Que tipo de leis terão sido aprovadas? Porque enquanto nós estamos aqui, o Congresso Nacional está trabalhando mesmo virtualmente, estão aprovando leis. Que tipo de leis nos esperam? Que problemas nós enfrentaremos numa sociedade que está, na verdade, sendo redesenhada? Como é que a igreja viverá nessa nova sociedade? Que tipo de realidade a igreja encontrará após a quarentena? É sobre isso que eu gostaria, nesse momento, de pensar um pouco com você. Em 1979, já faz bastante tempo, eu tive a oportunidade de servir ao Exército. E lá eu recebi diversos treinamentos, treinamentos com armas, treinamentos de estratégia, conquista de espaços geográficos, patrulha noturna, sobrevivência na selva. Tanta coisa me foi ensinada, agora tudo se relacionava a um estado de guerra. Só que durante todo esse tempo nós temos vivido dias de paz. A última guerra que o Brasil participou foi em 1942, a Segunda Guerra Mundial, com uma missão dentro dessa guerra. Então nós vamos a um quartel e aprendemos tanta coisa relativa à guerra sem que haja guerra. Por quê? Isso acontece porque o treinamento tem por objetivo preparar para um possível estado de guerra. Então você tem todo o treinamento necessário para essa finalidade. A igreja tem vivido há muito tempo aqui na nossa região, aqui no Ocidente, em grande parte do Ocidente, nós temos vivido tempos de paz. Parece que está tudo muito natural. E nós nos acostumamos com esse estado de coisas e não nos preparamos para possível mudança de cenário. Nós estamos tão acostumados a uma sociedade que tem pecados, tem crimes, tem injustiças, mas não é propriamente um estado de guerra, não é um estado de perseguição, não é um estado de calamidade que assola a sociedade e a igreja também. Então, nós fomos, durante ao longo dos anos, nos acostumando a esse estado de coisas. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos prestar atenção, porque pode ser que essa calma já tenha acabado. Pode ser que nós estejamos entrando em outro tempo, num tempo que exigirá maior preparação, num tempo que exigirá um posicionamento diferente desse que temos tido até o dia de hoje. E para que nós pensemos um pouco sobre isso, eu gostaria que você abrisse comigo, se é possível fazer, a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 4, e o versículo que leremos será o versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: orientação de Paulo ao seu discípulo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e toda doutrina. O apóstolo Paulo ele foi preso em Roma, depois ele foi solto por um breve período e depois preso outra vez. E nessa sua segunda prisão, da qual ele não saiu vivo, ele escreveu então essa carta. Essa carta foi direcionada ao seu discípulo, Timóteo, convocando Timóteo a fazer uma visita em breve tempo a Paulo. Paulo já sabe que o tempo do cumprimento da sentença de morte que Nero já havia imposto sobre sua vida estaria acontecendo a qualquer momento.
Paulo sabe que ele não tem mais muito tempo de vida. Ele convoca então Timóteo para que o visite, para que leve algumas coisas que ele pediu na carta. E aproveitando essa carta de convocação do seu discípulo, ele dá a Timóteo algumas preciosas orientações. Como que um comandante falando a um soldado, como alguém que está numa posição de comando orienta aquele combatente. Paulo fala a Timóteo e convoca para que Timóteo cumpra cabalmente, ou seja, integralmente, satisfatoriamente o seu ministério. O seu ministério, isso está escrito no capítulo 4, versículo 5. Preso, então, num calabouço, numa prisão em Roma, o que Paulo tinha diante dos seus olhos? Paulo tinha diante dos seus olhos o final da sua vida. Paulo fala a respeito disso. Combati o bom combate. Ele encerrou sua carreira, mas manteve a fé. E quando alguém está tão perto da morte, com toda certeza, esse alguém falará de coisas realmente importantes, urgentes. E é isso que Paulo quer dizer, quer comunicar e transmitir ao seu discípulo Timóteo. Mas essa palavra não é só para Timóteo. Timóteo é o discípulo para quem Paulo escreveu, mas o Espírito Santo está falando à igreja de Cristo. E está falando ao seu coração, está falando ao meu coração. É a vontade de Deus que nós compartilhemos isso e pensemos por alguns minutos sobre um estado de coisas que pode estar muito perto do seu final, com a vinda de Cristo e a finalização dessa era, desse tempo da história. O que é que Paulo diz então a Timóteo e o Espírito Santo diz à Igreja de Cristo? Paulo diz que a sociedade está perdida. A sociedade é má, ela está perdida, mergulhada em pecado, não ama Deus, está distante de Deus, não o reconhece em seus caminhos. E esta sociedade perdida está a caminho do juízo. No capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando Paulo fala sobre últimos dias, ele está se referindo ao tempo que começa com a morte e ressurreição de Cristo e termina com a sua vinda. Esses são os últimos dias que Paulo se refere. E quando a Bíblia nos mostra uma mulher grávida, como já compartilhamos em outra mensagem, uma mulher grávida como uma ilustração dos últimos dias, Jesus explica, registrado por Lucas, que assim como uma mulher grávida tem nos seus primeiros momentos de dar à luz dores, mas que não são tão fortes, Jesus chama isso de princípio das dores, informando sobre um tempo inicial, um tempo que precede a sua vinda, onde há dores, mas elas ainda não são tão frequentes e tão intensas. E Jesus fala que esta mulher que passa pelo princípio das dores, ela tem dores mais fortes, e Jesus atribui ao nosso tempo essas dores como grande tribulação. E por fim, essa mulher que teve um princípio de dores e dores mais intensas terá a alegria de ter o seu filho nos braços em breve. E essa alegria vai ser maior do que toda a dor que ela veio a ter. Bom, Jesus faz nessa comparação o início, ele compara a sua vinda com o nascimento da criança. Então, o mundo, segundo a explicação de Jesus, teria um primeiro momento de dores mais intensas, até que o Filho do Homem viesse com poder e grande glória. Nos últimos dias, estas experiências serão vividas pelo mundo e pela igreja também. E então haverá um dia de juízo. E o que Paulo nos diz é que o mundo se corromperá de uma forma generalizada. No capítulo 3, versículos 2 a 7, Paulo relata uma porção de sintomas da deteriorização da lei, da corrupção daquilo que é tradição, daquilo que é tradicional. A família se corrompendo,
as instituições se corrompendo, a própria igreja se corrompendo. Então, Paulo se refere a uma sociedade que está em estado de degeneração. E isso vai se tornando mais intenso com o passar do tempo. E Paulo diz que a resposta justa de Deus para esse estado de coisas é um juízo. Esse juízo foi pré-anunciado no Antigo Testamento em vários pontos diferentes. Quando Paulo registra em capítulo 3, versículo 8 e 9, este juízo pré-anunciado, ele aponta para o Antigo Testamento e ele diz o seguinte: do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes homens dos últimos dias, resistirão a toda a verdade. Janes e Jambres são nomes que Paulo cita, referindo-se àqueles magos que resistiram a Moisés quando ele chegou no Egito e fez sinais para mostrar que ele vinha de Deus, e os magos imitaram esses sinais. Então, Paulo se refere a estes homens enganadores daquele tempo, tentando mostrar que nos últimos dias também outros enganadores viriam e fariam sinais e enganariam a muitos. Jesus também falou a respeito disso e nós estamos vivendo esses dias. Mas Paulo diz que estes homens estão sob juízo. Eles não irão avante. É o que Paulo nos orienta, nos ensina no capítulo 3. No capítulo 4, no versículo que antecede o versículo que foi lido, o versículo 1, ele diz assim: conjuro-te, falando com Timóteo, conjuro-te, quer dizer, convoco você perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Para uma sociedade em estado de degeneração, Paulo diz, haverá um juízo sobre vivos e mortos. Por quê? Quando Jesus vier, não mais para ser crucificado, mas para julgar o mundo e reinar sobre ele, aqueles que estiverem vivos serão julgados como vivos, e todos os que já estiverem mortos serão ressuscitados e julgados também. Então, haverá um juízo sobre vivos e mortos, diz o apóstolo Paulo. E Paulo diz que este é o tempo da manifestação do reino de Deus. Você lembra que quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus? Essa oração Jesus fez ao Pai e o Pai ainda não respondeu plenamente. É bem verdade que existe um povo no mundo chamado igreja que busca fazer a vontade de Deus, mas é uma minoria. A sociedade está rebelada contra Deus. Mas é plano de Deus que os pecadores sejam removidos e que os pecados sejam removidos e que na terra se faça a vontade de Deus, assim como ele é feita nos céus. Jesus pediu isso e o Pai ainda não respondeu, mas responderá. E é isso que está previsto e predito pelo Senhor Jesus e ensinado pelo apóstolo Paulo. Eu queria que você tivesse consciência, meu irmão, que esta sociedade está caminhando na direção do juízo. Mas Paulo continua falando para Timóteo e dizendo que há uma esperança. Há uma única esperança para uma sociedade que enfrentará o juízo e responderá pelos seus pecados, porque não os entregou a Jesus, mas permaneceu com eles. Há uma esperança. Para uma sociedade perdida, Deus chamou pessoas comprometidas e fiéis. Pessoas que abriram mão de suas vidas, creram em Jesus e entregaram o seu futuro em suas mãos. Se arrependeram dos pecados e desejaram de todo o coração, incentivados pelo Espírito Santo, a cumprirem toda a vontade do Senhor Jesus. Esse grupo se chama igreja. E esse grupo vai além das placas denominacionais. Ele é composto de pessoas que se arrependeram e entregaram sua vida a Cristo, foram perdoados, cheios do Espírito Santo e servem ao Senhor dos Senhores. Este grupo, ele é chamado por Deus. A estes Deus concedeu uma revelação inabalável. Por que eu estou dizendo inabalável? Porque tudo em volta, na sociedade em que vivemos, pode ser abalado. Bastou um vírus para que a sociedade ficasse de cabeça para baixo.
Bastou um vírus para que todo mundo ficasse dentro de casa e para que as autoridades ficassem batendo cabeça um no outro, não é? Mas há uma coisa inabalável e Paulo nos diz que o Senhor nos concedeu isso. Isso está em capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu gostaria que você lesse comigo ou ouvisse. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, pela educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Gostaria que você anotasse isso no caderninho do seu coração. Numa sociedade que vive numa espécie de areia movediça, o Senhor levantou uma rocha, e essa rocha firme se chama Palavra de Deus. Os reinos surgem e desaparecem. Os homens assumem o poder e deixam o poder. As modas vêm e passam. Tudo em nossa sociedade é transitório, tudo é arenoso, mas a palavra de Deus é a mesma, ela não muda. Ela não passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanece. Ela é o porto seguro, onde podemos nos agarrar e saber que ela não falhará. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo é aos cristãos, aos que amam o Senhor, estabeleçam suas vidas sobre a palavra. Meu irmãozinho, deixa eu dizer para você, é preciso que você leia a Bíblia. É preciso que você a conheça. Nesse tempo de quarentena, eu gostaria que você não se embriagasse com Netflix, não se embriagasse com prazeres e entretenimento o tempo inteiro. Nada contra sentar, assistir um filme, mas preste atenção, é a grande oportunidade que temos de conhecer melhor a palavra, que permanecerá para sempre. Enquanto o mundo está sem norte, a palavra nos diz exatamente o que Deus quer e o que eu devo fazer. Você precisa conhecer a palavra, você precisa orar sobre ela e descobrir os segredos de Deus que Ele quer lhe comunicar. E Ele promete que, se buscarmos, Ele nos revelará coisas que não imaginamos de tão grandiosas e maravilhosas. A estes que Deus chamou, Ele fortaleceu, Ele também desafiou. Nos versículos 4 e 5 do capítulo 4, lemos que o Senhor nos ensina que haverá uma resistência grande da sociedade quando anunciarmos a palavra. Mas aí vem o desafio. Tu, porém, sê sóbrio, não se embriague, mente aberta, olhos abertos, vigilância, não se embriague, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Essa palavra é do Espírito Santo a toda a igreja. Paulo diz, prega a palavra. Paulo entende que a palavra de Deus tem respostas. Paulo entende que a palavra de Deus tem revelações poderosas. Paulo entende que a palavra de Deus é o que a sociedade precisa. E eu preciso vivê-la e eu preciso ensiná-la. É isso que ele está dizendo a Timóteo. Aqui está a resposta que a sociedade precisa. Paulo diz, olha, sobre a palavra corrija, repreenda, exorte, ou seja, refute, censure, console. Há um trabalho para ser feito sobre a palavra de Deus, com toda a longanimidade, ele quer dizer com muita paciência, porque as pessoas provavelmente terão dificuldade de compreender, mas também com toda a doutrina. E quando Paulo diz ensine com toda a doutrina, ele está dizendo ensine conteúdo bíblico. Eu creio que quando nós sairmos da quarentena, nós encontraremos um povo que já não vai ficar tão confortável com cultos de milagres. Sabe? Fogueiras santas, unção com óleo, água santificada, culto de milagres, ou uma doutrina que nos fale de triunfo
neste tempo presente, antes que cheguemos nos céus. Uma doutrina que desvia os olhos das pessoas para o fato que nós estamos vivendo é um tempo de guerra e não um tempo de triunfo. Nosso triunfo estará nos céus. Essas mensagens de prosperidade, de milagres com dias marcados, eu acredito que depois da quarentena, o povo terá um pouco mais de dificuldade de ouvir e crer nessas coisas. O que o povo precisa e precisará é de respostas firmes. Respostas embasadas na palavra de Deus. E é a nossa responsabilidade como igreja cumprir o nosso ministério. Anunciar a verdade como está escrita na sua palavra, para que as pessoas encontrem a verdade sobre Cristo Jesus, possam crer nele e sejam salvas. Querido, que mundo nós encontraremos quando as portas do confinamento forem abertas? Bom, infelizmente eu não tenho essa resposta com precisão para você, mas, na verdade, o que importa, meu irmão, minha irmã, não é o cenário, o que importa é o fundamento. Se eu estou fundamentado na palavra, ainda que mude o cenário, eu serei eterno. Como a palavra de Deus é eterna. Eu andarei com segurança, sabendo e crendo naquele que morreu por mim e que me conhece e que tem o meu galardão guardado no dia final. Isto deve ser vivido e pregado. O mundo, a qualquer momento, ele vai ser surpreendido, porque ao procurar a igreja, ela não estará mais lá. Aguardamos a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, para o qual precisamos nos preparar para esse dia. Mas quando isso acontecer e nós, igreja, chegarmos na glória celestial, o que apresentaremos para Deus como frutos? Será que poderemos dizer ao Senhor que o nosso ministério foi cumprido? Será que nós poderemos afirmar que nós fomos obedientes e diligentes em todo o trabalho realizado? Ou nos envergonharemos, porque teremos perdido o tempo que nos foi dado para nos prepararmos, para nos equiparmos e para enfrentarmos essa guerra sendo vitoriosos nela. Eu queria deixar essa meditação com você. Querido, a palavra é prega a palavra. Prega a palavra. Em tempo, fora de tempo, prega a palavra. Vive a palavra. Ame a palavra. Ela é a rocha formada por Deus ou concedida por Deus num deserto arenoso que é a nossa sociedade. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Eu quero hoje fazer uma breve oração com você, antes de nós terminarmos. Vamos orar juntos? Senhor, eu quero agradecer por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra com este povo que se coloca diante da TV, diante dos seus aparelhos para ouvi-la. Eu quero pedir que o Senhor os abençoe, fortaleça a sua igreja, que o Senhor nos motive a ler a sua palavra, a orar como convém. Ó Senhor, que o Senhor nos conduza aos lugares santos para buscar a sua face, sabendo que estamos chegando no fim de uma história, sabendo que em breve o Senhor Jesus virá e virá buscar a sua igreja para que seja a noiva gloriosa ao seu lado. E nós precisamos ser obedientes e guardar a nossa vida do erro, da mentira, do engano. Eu entrego o teu povo, este ouvinte, este participante desse culto pela internet e pedindo que o Senhor abençoe a todos e guarde em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus.